A diretiva era clara: permanecer em segundo plano, em absoluto silêncio, apenas um nome obscuro na lista de presença. Minha presença no salão principal nem era esperada, muito menos devidamente uniformizada, mas o protocolo exigia que eu estivesse lá. Era só isso que eu era. Uma mera formalidade. Nem filha, nem oficial. Apenas um corpo ocupando espaço atrás do alto comando. Eu sou a capitã Lucia Hart. Carrego 13 anos de serviço, 5 missões e mais cicatrizes do que me importo em contar. Ainda assim, nada disso importava no instante em que meu pai entrou na sala. General Ronald Hart, 3 estrelas. O tipo de homem cuja sombra consome toda a luz ao redor. As pessoas se levantam quando ele entra. Eu me encolho. Ele não olhou para mim, não fez um aceno. Passou por mim como se eu não compartilhasse seu sangue. E então, diante de mais de 200 oficiais de alta patente, ele fez questão de que todos notassem sua indiferença. Quando meu nome apareceu na agenda, ele riu. Não uma risada contida, mas uma gargalhada de escárnio. Declarou que eu era uma assistente de logística sortuda, insinuando que algumas pessoas vestem o uniforme como se fosse uma fantasia de Halloween. Permaneci imóvel, sorrindo conforme meu treinamento, embora minhas mãos tremessem. Aquelas palavras atingiram mais forte do que qualquer morteiro que eu já tivesse desviado. Ele me rotulou como um tapa-buraco, um preenchimento de cota de diversidade. Ninguém o interrompeu. Continuaram tomando café, virando páginas como se concordassem, ignorando que eu havia sangrado por esta bandeira mais vezes do que muitos ali presentes. Minha coluna travou, meu maxilar rígido, mas por dentro eu tinha 13 anos novamente, vendo-o condecorar meu irmão por uma conquista que era minha. Eu queria gritar, correr, mas fiquei. É o que soldados fazem. Nós aguentamos. E assim fiz, até que alguém entrou, procurando por Ghost 11. Essa era eu, e o clima na sala mudou instantaneamente. Isso me levou de volta ao tempo em que eu costumava me esconder debaixo da mesa de jantar, aquela enorme tábua de carvalho que meu pai tratava como um mapa de guerra. Ele na cabeceira, minha mãe à sua direita, meu irmão à esquerda, e eu em algum lugar invisível. Eu me sentava de pernas cruzadas no tapete, pequena o suficiente para ouvir sem ser notada, porque parecia mais seguro lá embaixo. Sob aquela mesa não havia espaço para erros, nem testes de história militar, ou críticas à minha postura. Meu irmão Daniel era o prodígio. Ele jogava futebol como se tivesse nascido para isso, e recitava acrônimos táticos como orações de ninar. O rosto de papai se iluminava quando Daniel falava. Mesmo quando ele cometia um erro, papai o corrigia com um sorriso, como se meninos só precisassem de tempo. Mas quando eu fazia perguntas, o ar ficava pesado, a boca de papai se apertava, e ele sugeria que eu me concentrasse em habilidades sociais. Lembro-me claramente de uma noite, quando eu tinha 9 anos. Daniel recebeu uma menção honrosa da escola por um exercício de segurança. E no jantar, papai brindou a ele como se tivesse voltado da linha de frente. Eu havia ganhado o primeiro lugar em um concurso de arte, mas quando mostrei o cartaz a ele, papai nem olhou, apenas criticou minhas notas em matemática. Eu assenti, sorri e mais tarde chorei atrás do galpão. Ele não era abertamente cruel. Não gritava, não batia. Ele manejava o silêncio como um bisturi, frio, preciso e sempre mirado onde doía mais. Ele era um mestre na longa pausa, no suspiro desapontado. Passei a maior parte da minha infância tentando ganhar um aceno genuíno dele, um que dissesse que eu importava além de ser apenas sua filha. Naquela época eu achava que o problema era eu. Então comecei a imitar meu irmão, memorizando o que papai gostava, lendo manuais de campo e praticando saudações no espelho, até usando botas grandes demais só para ouvir o som pesado e firme delas batendo no chão, exatamente como as dele. Não importava o quanto eu me dedicasse, nunca era o suficiente aos olhos dele. Uma nota excelente só levantava questões sobre a ausência de perfeição absoluta. Minha velocidade na pista era instantaneamente comparada aos recordes duradouros de Daniel. Ele mal reagia, apenas me alertava para não envergonhar o nome da família. Um fardo que pesava muito mais do que qualquer equipamento tático que eu carregaria depois. Aos 15, eu havia caído no silêncio durante as refeições, aprendendo a acenar com um sorriso forçado, enquanto a menina curiosa que eu era se enterrava pelo silêncio. Mas ela permanecia, agarrada à mesa, planejando meticulosamente o dia em que emergiria das sombras e forçaria aquela sala inteira a olhar para cima. Eu me voluntariei para o programa de atirador de elite em absoluto segredo,
sem contar nem aos amigos, nem ao meu pai. Eu era a candidata improvável, pequena, reservada e inegavelmente feminina. No entanto, passei na triagem com precisão e controle de pulso que eles não poderiam ignorar. Onde viam nervos de aço, eu abrigava uma necessidade visceral de redenção. O treinamento era sádico, exigindo imobilidade absoluta na lama gelada e entre espinhos, ignorando dor e necessidades fisiológicas, pois qualquer movimento significava falha. Aprendi a reduzir minha frequência cardíaca a um ritmo quase inaudível e a esperar horas intermináveis por uma janela de tiro de meros segundos. Aprendi a evaporar, a ler o vento e a desaparecer não apenas da vista, mas dos próprios pensamentos dos outros. Enquanto outros recrutas emocionalmente colapsavam ou desmaiavam, eu persistia, enterrando a dor e o orgulho profundamente dentro de mim. Ganhei o apelido de Ghost 11 após rastrear um instrutor sênior por quilômetros, sem ser detectada, por 36 horas. Ao retornar, aparecendo como se materializada do ar, o nome pegou. No entanto, o golpe mais duro não foi o esforço físico, mas a incapacidade de compartilhar aquela vitória com um homem que insistia que meu lugar era atrás de uma mesa administrativa, não em uma mira de atirador. Rascunhei uma mensagem de triunfo e a apaguei instantaneamente. Na cerimônia secreta e classificada, recebi minha insígnia, imaginando meu pai na plateia, mas o assento que visualizei permaneceu vazio, como sempre esteve. Tranquei a emoção, dobrando a solidão em um canto inacessível da minha alma, tornando-me uma mestre da compartimentalização para sobreviver à vigília solitária da minha profissão. Ser Ghost 11 me salvou, me proporcionando propósito e poder em um mundo que queria que eu fosse pequena, mas exigia que eu vestisse duas peles distintas. O convite formal chegou, gravado com letras douradas, exigindo traje a rigor. Eu não senti nenhuma empolgação, pois isso não era uma escolha social. Eu havia recebido ordens expressas do alto comando para comparecer e enfrentar o que viesse a seguir. Naquela recepção, deixei meu posto e meu codinome na porta para incorporar apenas Lucia, a filha troféu do general Ronald Hart. A presença não era opcional quando seu pai ostentava 3 estrelas nos ombros. Era um dever inquestionável. Impecável no meu uniforme de gala, permaneci nas sombras ao fundo do salão, observando-o se apresentar para sua audiência habitual. Quando nossos olhos finalmente se encontraram, não houve sorriso ou afeto, apenas um aceno curto de 2 dedos, me chamando como se eu fosse parte da equipe de apoio. Diante de seus coronéis, ele gesticulou para os copos vazios e ordenou que eu resolvesse isso. Uma humilhação pública disfarçada de pedido casual que arrancou risos dos presentes. Engoli o amargo da minha raiva e caminhei até o bar, ignorando o olhar de pena do barman, retornando com a bandeja equilibrada para servir sua mesa como uma garçonete de luxo, invisível no meu próprio uniforme enquanto brindavam glórias passadas. Seu sussurro condescendente, elogiando minha aparência como se eu fosse uma mera boneca, foi a gota d'água. Mantive o sorriso treinado de um bom soldado, mas por dentro, a ilusão se despedaçou completamente. Entendi então que nunca seria vista como uma igual, uma atiradora, ou mesmo humana aos olhos deles. Apenas um adereço de fundo em sua história de sucesso. Retornando ao absoluto silêncio do meu apartamento, arranquei aquele uniforme e encarei a escuridão, percebendo que a verdadeira liberdade exigia desaparecer. Na manhã seguinte, observei as chamas consumirem o convite na pia da cozinha, e com ele a identidade da filha obediente virou cinzas. A partir daquele momento, Lucia morreu, e Ghost 11 nasceu. A realidade subsequente foi brutalmente diferente. 19 horas submersa na lama gelada, sem mover um músculo. Um teste de resistência, onde o menor tremor significava falha imediata. A chuva infiltrava-se na minha pele, o frio entorpecia meus membros, e o tempo se dissolvia entre o zumbido dos insetos e o peso esmagador da terra. Meu coração desacelerou. Aprendi a respirar em ritmo com a vegetação, tornando-me uma extensão do solo, uma sombra paciente aguardando a janela de oportunidade perfeita. Quando o alvo finalmente se expôs, o tiro não veio da minha mão, mas do instinto. Um tiro limpo que garantiu o sinal verde de aprovação e selou meu destino. Se você também busca forjar seu próprio caminho, livre das sombras dos outros, mantenha sua posição e siga os próximos relatórios desta missão. Exalei profundamente, mas não houve celebração. O verdadeiro início de Ghost 11 não aconteceu naquele instante, mas no momento seguinte, marcado pela absoluta ausência de aplausos quando me levantei para sair.
Não houve aclamação, apenas o pesado silêncio e um breve aceno de um instrutor. Voltando para meus aposentos solitários e tirando o uniforme, minha pele estava sensível e meus ombros tremiam. Não por fraqueza, mas pela liberação da tensão acumulada. Pela primeira vez em anos, senti que nada me prendia ao velho mundo ou ao meu passado. Eu era uma nova entidade, afiada, fria e essencial. A designação oficial chegou 2 dias depois em um envelope lacrado. Ghost 11. Sem cerimônia, sem menção de patente. Apenas um código de missão e uma localização. A maneira burocrática de confirmar que eu havia desaparecido para me tornar útil. Apreciei essa nova realidade, livre de perguntas sobre minha linhagem ou tratamento condescendente. Tudo o que restava era o fuzil, o alvo e o número. Entendi então que o renascimento raramente traz glória ou fogo. Em vez disso, tem gosto de lama e se instala no silêncio do peito, forjado na escuridão onde ninguém pode ver ou me deter. Algum tempo depois, a sala de situação estava lotada com 200 oficiais de alta patente, um ambiente onde a hierarquia ditava cada respiração e ninguém falava sem permissão. Fui designada para o perímetro, pois fantasmas não ocupam cadeiras. Eles observam das sombras. Quando a tela se iluminou com inteligência criptografada de alto nível, um comandante SEAL subiu ao púlpito, dominando a sala, e solicitou verbalmente a presença de Ghost 11. A confusão se espalhou entre os presentes, seus olhos varrendo as paredes em busca de movimento, até que dei o primeiro passo à frente. O som das minhas botas ecoou no silêncio enquanto caminhava para o centro, ignorando os olhares atônitos, até parar diante da tela. O SEAL apenas assentiu, validando minha presença. Foi então que meu pai se levantou, pálido e com uma voz cortante, exigindo saber quem havia autorizado um oficial de logística a interromper uma reunião de alto nível. A sala ficou em silêncio. Virei-me lentamente para ele e respondi com uma calma letal que ele não possuía a autorização de segurança necessária para fazer aquela pergunta. A cor sumiu de seu rosto, e o silêncio se aprofundou. Todos ali entenderam o significado de acesso nível 5 e autonomia operacional. Ele tentou alegar um engano, mas o SEAL o interrompeu abruptamente, revelando que eu estava disfarçada há 6 anos, o ativo mais valioso da operação. A atmosfera mudou instantaneamente de choque para reconhecimento. Não mais apenas uma filha ou um pensamento secundário, tornei-me intocável aos olhos deles. Meu pai sentou-se, derrotado e sem palavras pela primeira vez na vida. Entreguei o relatório de inteligência com precisão cirúrgica, detalhando coordenadas e probabilidades que só eu conhecia por tê-las vivenciado em campo, enquanto eles debatiam em escritórios. Quando terminei, recuei para a parede e a sessão foi encerrada. Enquanto os oficiais saíam, a maioria evitava meu olhar. Não por desrespeito, mas por uma cautela reverente, cientes de que eu não era alguém para ser compreendida, mas a arma acionada quando tudo o mais falhava. Para garantir acesso contínuo a relatórios operacionais como este e decifrar as camadas ocultas da nossa realidade, inscreva-se no canal agora e deixe sua análise tática nos comentários. Ele permaneceu sentado até que a sala estivesse completamente vazia. Levantou-se e caminhou em minha direção, mas eu mantive minha posição. Após uma breve hesitação, ele perguntou no que eu havia me transformado. Sem desviar o olhar, respondi que eu era exatamente o que ele nunca acreditou que eu poderia ser. Virei as costas e saí, deixando-o sozinho com respostas indesejadas e verdades que seu posto não podia sobrepujar. Nosso próximo encontro ocorreu em uma cafeteria discreta, território neutro onde hostilidades não tinham lugar. Ele parecia menor, envelhecido por algo além dos anos. O silêncio entre nós, antes cortante, agora era apenas oco. Enquanto ele tomava seu café preto, tentou preencher o vazio com trivialidades sobre o tempo, fingindo uma normalidade que não existia mais. Eu não estava ali para reconectar, mas para encerrar definitivamente aquele capítulo. Quando ele disse que estava orgulhoso, as palavras soaram ensaiadas e tardias, sem causar impacto. Expliquei que minha raiva já havia se extinguido, junto com qualquer desejo de sua aprovação. Deixei claro que essa seria nossa última conversa nesses termos. Cada um seguiria seu caminho. Ao me levantar para sair, senti o ar puro encher meus pulmões, como se tivesse escapado de anos de cativeiro. Ele não me seguiu, permanecendo imerso em suas memórias, e eu não olhei para trás, entendendo que encerramento nem sempre é um abraço.
mas muitas vezes uma barreira intransponível. Uma década depois, eu estava no centro do palco em um hangar militar, onde o ar estava carregado de gravidade. Quando o tenente-coronel Lucia Hart foi anunciado, os aplausos foram respeitosos. Eu sabia exatamente onde ele estava. Terceira fila, cabelos brancos, oferecendo apenas um aceno sutil. Eu não precisava decifrar aquele gesto. Para me acompanhar no palco, escolhi o Sargento Allen, testemunha das minhas primeiras missões secretas. A insígnia foi presa à minha gola, e eu me mantive ereta, sentindo naquele momento não um prêmio, mas uma profunda libertação. Desci da plataforma sem discursos dramáticos, carregando uma paz conquistada quilômetro a quilômetro. A verdadeira guerra nunca foi no campo de batalha, mas a luta interna para reivindicar minha própria identidade. Para qualquer pessoa que já foi silenciada, negligenciada ou relegada ao segundo plano, saiba que você não precisa de permissão para exercer seu poder, nem de validação externa para ter importância. Você não deve a ninguém uma performance para justificar seu valor. Se você passou sua vida na sombra de outros apenas para sobreviver, chegou a hora de entrar na sua própria luz, não como um ato de vingança, mas como a mais pura expressão de liberdade. Eu assumi o controle. Esta foi a minha jornada. Agora torne a sua impossível de ignorar e confirme abaixo se você está pronto para reivindicar sua força.